Boa noite, Elci. Boa noite, Gleci, Cris, Irene, Doris. Hoje enxerguei algumas. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Muito bem-vindos. São exatamente 19 horas. Vamos, como sempre fazemos, todos os domingos, elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a nossa Mãe Santíssima, agradecendo por essa oportunidade, agradecendo pela semana que passou, com seus obstáculos, provas, dificuldades. Mas que bom, Mestre Jesus, que nos amparaste e aqui estamos, reunidos em Teu nome. Por isso te rogamos, derrama Tuas bênçãos sobre todos nós, também sobre aqueles irmãos que nos assistirão, nos ouvirão posteriormente. Que cada um de nós receba a sua cota, aquilo a que fazemos jus, vindo de Ti, do Teu amor, que possamos estar receptivos e que a nossa fé a cada dia se fortaleça mais e mais, para que assim sendo, possamos trilhar esse caminho, essa nossa existência terrena, sem lamentos, sem vitimizações. Por isso te pedimos força, coragem e sabedoria. E contando sempre com Teu amparo, com as Tuas luminosas mãos sobre nós e estendidas para nós, entregamos tudo a Ti nesse momento. Aquilo que se passa na nossa mente, no nosso coração. Entregamos a Ti, Mestre amado, nossos amores, aqueles que estão no plano espiritual e aqueles que continuam a caminhada conosco. Em Tuas mãos também colocamos aqueles que se consideram nossos inimigos, aqueles que nos perseguem. Abençoa todos nós. Somos Teus irmãos menores, precisando do Teu amparo, do Teu carinho, do Teu auxílio. Te convidamos ainda, Mestre Jesus, para que fiques conosco, bem como nossos anjos de guarda, nossos mentores, que nos acompanhem em mais este Evangelho no Lar. Que assim seja. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 3, para quem gosta de nos acompanhar, que fala da destinação da terra, da causa das misérias humanas, itens 6 e 7 do capítulo 3. E como sempre trazemos para nos auxiliar, do livro Vivendo o Evangelho, que é uma psicografia de Antônio Baduy Filho pelo espírito André Luiz. E André Luiz nos diz assim: Deus e a terra. A terra ainda é o palco do ódio, mas Deus acena com o amor. É clima ainda do desespero, mas Deus esparze o alívio. A terra ainda é sementeira do egoísmo, mas Deus convida à caridade. É abrigo do sofrimento, mas Deus oferta o consolo. É paisagem da discórdia, mas Deus providencia a paz. É muralha do orgulho, mas Deus chama a humildade. É abismo dos vícios, mas Deus estimula a virtude.
é vulcão da violência, mas Deus semeia a brandura. É território da aflição, mas Deus espalha a esperança. É leito das enfermidades, mas Deus estende o remédio. É morada do infortúnio, mas Deus inspira a fraternidade. É cenário da miséria, mas Deus favorece com o trabalho. É verdade que a terra ainda é o vale de dor e lágrimas a serviço da evolução espiritual. Mas foi nela que um dia Jesus nasceu para revelar o amor de Deus. Linda mensagem, não é? Nos auxiliando aí. Essa mensagem corresponde justamente a esses itens da destinação da terra, causa das misérias humanas. O Evangelho, nesse capítulo 3, item 6, diz assim: espanta encontrar-se na terra tanta maldade e más paixões, tantas misérias e enfermidades de todo tipo, e conclui-se que a espécie humana é uma triste coisa. Esse julgamento provém do limitado ponto de vista a partir do qual é emitido e que dá uma falsa ideia do conjunto. É preciso considerar que não se vê sobre a Terra toda a humanidade, mas uma pequenina fração dela. Com efeito, a espécie humana compreende todos os seres dotados de razão que povoam os inumeráveis mundos do universo. Ora, o que é a população da Terra ante a população total desses mundos? Bem menos que a de um lugarejo em relação à de um império. A situação material e moral da humanidade terrena nada mais tem de surpreendente se se leva em conta a destinação da terra e a natureza dos que a habitam. E é bem interessante quando olhamos por esse prisma. Nos leva a refletir o Evangelho. E aí trazemos, como sempre fazemos, o roteiro sistematizado. Esse livro, ele nos ajuda à compreensão, ao entendimento do Evangelho. E diz assim: por que são marcantes ainda as misérias humanas? É que nós não aprendemos ainda que somos todos irmãos pela lei do nosso Pai. Tão suavemente expressa no Evangelho essa lei. É que ainda existe em nós muito egoísmo, orgulho e desamor. A situação material e moral da humanidade terrestre é devida à destinação da terra e à natureza daqueles que a habitam, ou seja, nós. Terá Deus nos criado apenas para o sofrimento? Não. O sofrimento é temporário e decorre da nossa resistência à prática do bem para satisfazer o orgulho e o egoísmo que existe em cada um de nós. A Terra é um dos planetas mais atrasados, onde habitam espíritos avessos à lei de Deus. Daí o seu panorama de sofrimento. E qual a finalidade de estarmos na Terra? Sendo a Terra uma escola de fraternidade, nela nos encontramos para aprender a amar o próximo e, através do amor, corrigir nossas imperfeições morais. A Terra nos foi destinada por Deus para nos redimir e poder avançar no progresso espiritual.
Então, nós estamos aqui na escola, aprendendo a amar, aprendendo a deixar o egoísmo e o orgulho de lado. Seguir apenas a lei de Deus. E nós temos uma vantagem, porque nós já nascemos com essa lei na nossa consciência. Aí nós só temos a dificuldade de colocá-la em prática. Mas a gente chega lá, nós vamos chegar lá. Nós já estamos no caminho. E diz assim o item 7 do Evangelho desse capítulo 3. Far-se-ia uma ideia muito falsa dos habitantes de uma grande cidade se fossem julgados pela população de bairros ínfimos e sórdidos. Num hospício, só se vêem doentes ou estropiados. Num presídio, vêem-se todas as torpezas, todos os vícios reunidos. Nas regiões insalubres, a maioria dos habitantes são pálidos, fracos e necessitados. Pois bem, imagine-se a terra como sendo um subúrbio, um hospício, uma penitenciária, um país doente, pois ela é tudo isso ao mesmo tempo. E compreender-se-á por que as aflições sobrepujam os prazeres, pois não se enviam ao hospício pessoas sadias, nem às casas de correção os que não fizeram o mal, e nem aos hospícios, nem os hospícios e nem as casas de correção são lugares de delícias. Então são os doentes, né? Aqueles que precisam, e nós somos esses. Ora, do mesmo modo que numa cidade nem toda a população está nos hospícios ou nas prisões, nem toda a humanidade está sobre a terra. Assim como se sai do hospício quando se está curado e da prisão quando se cumpriu o tempo, o homem deixa a terra por mundos mais felizes quando está curado de suas enfermidades morais. Ou seja, viemos aqui para aprender, e quando aprendemos e nos melhoramos, vamos para mundos mais felizes, melhores pelo menos que a Terra, mais evoluídos, né? Os mundos de regeneração. E aí diz assim no capítulo 3, no roteiro sistematizado, referente a esse capítulo 3 e o item 7. Como fazer para apressar a cura de nossas enfermidades morais? Combatendo nossos defeitos, incentivando as virtudes e buscando nossa reforma íntima à luz do Evangelho do Senhor. A dor é a condição da alegria e o preço da virtude. E a virtude é o bem mais precioso que há no universo. E nós podemos perceber assim, quando se tem um vício, é bem difícil de se desfazer desse vício. Então, essa reforma íntima, a gente precisa começar com carinho, cuidando de nós, querendo o melhor para nós. E isso é muito importante. Porque quando nós começamos a mudar, nós começamos a ver à nossa volta as mudanças. Sempre falamos isso. E é bem importante, é tão bom isso. Aos poucos nós vamos chegando, aos poucos nós vamos mudando. Estamos destinados a reencarnar indefinidamente na Terra? Não, não. Do mesmo modo que do hospital saem os que já estão curados, e da prisão os que cumpriram sua pena, o homem deixa a terra quando está curado de suas enfermidades morais. Falávamos sobre isso no estudo essa semana, não é? Falávamos disso. Nós precisamos nos melhorar para merecermos ir para um mundo melhor.
Nosso mundo não é o único habitado. Outros mais felizes existem, compatíveis com os níveis de progresso alcançado pelos espíritos. A felicidade existe? Como conquistá-la? Sim, a felicidade nos é assegurada pela lei de Deus e devemos conquistá-la passo a passo, trabalhando por vencer nossas próprias imperfeições. O Evangelho do Senhor é o guia mais seguro nessa caminhada. Todos podemos ter fé num futuro melhor, mas alcançará a felicidade mais depressa e com menor sofrimento aquele que se esforça para dominar suas más tendências. E aí já podemos lembrar que más tendências é tudo aquilo que nos afasta de Jesus. E a nossa consciência acende uma luzinha, uma lâmpada, quando não estamos seguindo os ensinamentos de Jesus. É meio que automático quando começamos a estudar Jesus, a compreender Jesus. Porque Jesus, quando esteve na Terra, falava por parábolas para as pessoas daquela época. Mas nós já temos um pouquinho mais de entendimento. Então, nós temos maior responsabilidade com as nossas atitudes, as nossas palavras. E no item 8 diz assim: mundos, instruções dos espíritos, mundos superiores e mundos inferiores. A qualificação de mundos inferiores e mundos superiores é antes relativa que absoluta. Tal mundo é inferior ou superior em relação aos que estão acima ou abaixo dele na escala progressiva. Tomando-se a Terra como ponto de comparação, é possível ter uma ideia do estado de um mundo inferior, supondo-se nele o homem no mesmo grau evolutivo das raças selvagens ou das nações bárbaras que ainda se encontram na superfície terrestre e que são restos de seu estado primitivo. Nos mundos mais atrasados, os seres que os habitam são, de certo modo, rudimentares. Têm a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Sempre gostamos de colocar para ilustrar os homens da caverna, né, das cavernas. A gente pode mais ou menos ter uma noção, assim. São rudes, né, são rudimentares disso. Os instintos não são temperados por nenhum sentimento de benevolência, nem pelas noções de justo e injusto. A força bruta faz a lei, sozinha. Sem indústria e sem invenções, os habitantes gastam a vida na conquista de seu alimento. Entretanto, Deus não abandona nenhuma de suas criaturas. No fundo das trevas da inteligência, jaz latente, mais ou menos desenvolvida, a vaga intuição de um ser supremo. Esse instinto basta para fazer que uns se tornem superiores a outros, preparando-lhes a eclosão numa vida mais plena. Não são seres degradados, mas crianças em crescimento. E é para esses mundos, agora me veio assim é para esses mundos que iremos se a gente não se melhorar. Aqueles de nós que ficarem ali paradinhos, não tentarem se melhorar, a gente não vai evoluir, mas não vai regredir, mas a gente vai para mundos inferiores. E lá nesses mundos inferiores, nós teremos a utilidade de ajudar os nossos irmãos menos adiantados, menos evoluídos. Deus é perfeito, Ele cuida de tudo. Então, não vamos ficar sem. E lá nós vamos acabar evoluindo, vamos auxiliar os nossos irmãos que sabem menos que nós.
Entre esses graus inferiores e os mais elevados existem inumeráveis escalões. Nos espíritos puros, desmaterializados e resplandecentes de glória, é difícil reconhecer aqueles que animaram os seres primitivos, do mesmo modo que no homem adulto é difícil reconhecer o embrião. Nos mundos que chegaram a um grau superior, as condições de vida moral e material são muito diferentes do que as da Terra. A forma do corpo sempre é, como em toda parte, a forma humana, mas embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. O corpo não tem nada da materialidade terrestre e, por conseguinte, não está sujeito nem às necessidades, nem às doenças, nem às deteriorações geradas pela predominância da matéria. Os sentidos mais delicados têm percepções que aqui a grosseria dos órgãos sufoca. A especial leveza dos corpos torna a locomoção rápida e fácil. O corpo, em lugar de se arrastar penosamente sobre o solo, desliza, por assim dizer, na superfície ou plana na atmosfera, sem outro esforço que o da vontade, à maneira das representações de anjos ou, como os antigos imaginavam, os manes nos campos elíseos. Os homens conservam, conforme seu gosto, os traços de suas migrações passadas e aparecem aos seus amigos tal como os conheceram, mas iluminados por uma luz divina, transfigurados pelas impressões interiores, que são sempre elevadas. Ou seja, a forma é humana, mas não tem a materialidade. Deu para entender aí, né? Não tem a materialidade. E se a gente pode escolher a forma que a gente quer, né? Numa das existências passadas. E aí diz assim: em lugar de rostos apagados, assolados pelos sofrimentos e pelas paixões, a inteligência e a vida irradiam esse brilho que os pintores traduziram pelo nimbo ou pela auréola dos santos. A pouca resistência que a matéria oferece aos espíritos já bem evoluídos torna rápido o desenvolvimento dos corpos e a infância curta ou quase nula. A vida, isenta de cuidados e angústias, é proporcionalmente muito mais longa que na Terra. Em princípio, a longevidade é proporcional ao grau de avanço dos mundos. A morte nada tem dos horrores da decomposição. Longe de ser uma causa de pavor, é considerada uma transformação feliz, porque nesses mundos não há dúvida sobre o futuro. Durante a vida, a alma, não estando encerrada em matéria compacta, irradia e goza de uma lucidez que a põe num estado quase permanente de emancipação e permite a livre transmissão do pensamento. Então, eles não precisam falar, eles comunicam somente através do pensamento. Nesses mundos felizes, as relações entre povos, sempre amigáveis, olha a importância, nunca são perturbadas pela ambição de escravizar o vizinho, nem pela guerra, que é a sua consequência. Não há nem senhores, nem escravos, nem privilegiados pelo nascimento. Só a superioridade moral e intelectual estabelece a diferença das condições e dá a supremacia. A autoridade sempre é respeitada
porque só é conseguida pelo mérito e se exerce sempre com justiça. O homem não procura elevar-se acima do homem, mas acima de si mesmo, aperfeiçoando-se. Seu objetivo é chegar entre os espíritos puros, e esse desejo incessante não é um tormento, mas uma nobre ambição que o faz estudar com ardor para conseguir igualá-los. Ou seja, eles são felizes, mas eles ainda não são os espíritos puros nesse planeta. Então, eles procuram sempre se melhorar para evoluir e chegar a ser um espírito puro. Então, é muito bom isso. Todos os sentimentos elevados da natureza humana lá se encontram, engrandecidos e purificados. Os ódios, os ciúmes mesquinhos, as cobiças vis da inveja são desconhecidos nesse planeta. Ou seja, só os bons sentimentos que lá ficam maiores ainda, são mais intensos, né? Os negativos não. Os mais fortes ajudam os mais fracos. Um laço de amor e fraternidade une todos os homens. Possuem mais ou menos, conforme mais ou menos tenham adquirido graças à sua inteligência. Mas ninguém sofre pela falta do necessário, pois ninguém está lá em expiação. Em uma palavra, o mal não existe nesses mundos. Olha que lindo. Vamos fazer o possível para nos encontrarmos lá. É bom, não é? Uma palavra, num domingo de Páscoa, nós pensarmos assim, né? A gente sabe que essa data não é uma data correta, porque como muda todo ano, né? Já falávamos isso ontem no programa. Todo ano muda, então a gente sabe que não. Mas o importante é nós tentarmos nos melhorar a cada dia. Tentarmos a cada dia seguir à risca os ensinamentos do Mestre Jesus. Isso sim, isso vale a pena. Não como carne na Sexta-feira Santa. Mas e o que eu faço com os sentimentos, com aquilo que Jesus ensinou, com os exemplos dele? Eu sigo. Então não adianta eu maltratar o meu familiar e não comer carne. Para Jesus, mais valor teria eu tratar super bem aqueles com os quais eu convivo, aquelas pessoas, aqueles irmãos, e comer carne na Sexta-feira Santa, sem problema. O que ele quer é o amor entre nós, mesmo com aqueles irmãos que nos perturbam, que atrapalham. Esses irmãos vieram para nos auxiliar, porque nós também já fomos assim ou ainda somos assim. Ainda erramos, ainda vamos errar. Então não podemos julgar nosso irmão. Podemos sim tentar compreender e ter compaixão. Esses são os ensinamentos do Mestre Jesus. Lei de amor e de caridade. Caridade não só a material, mas a moral. Que, como nos diz o Evangelho, é a mais difícil de praticar. Porque precisa ser com o coração. Bom, encerrando mais um Evangelho no Lar, lembrando que temos as irradiações diárias, temos o atendimento fraterno pelo Messenger, que possamos nos unir, nos reunir aqui novamente no próximo domingo, elevando novamente nosso pensamento a Jesus. Te agradecemos, Mestre amado, pelas bênçãos que foram derramadas sobre cada um de nós, encarnados e desencarnados que aqui se encontram neste momento. Abençoa e fortalece todos nós. Ilumina nossa mente, nosso coração. Que tenhamos uma semana produtiva de trabalhos, estudos, tudo que for para o bem, com amor, com fraternidade. Auxilia-nos, Senhor. Que a tua paz e a tua luz esteja conosco hoje e sempre.
por tudo damos graças e te dizemos: cuida de nós, guia-nos em mais essa semana que inicia. Muito obrigada. Que assim seja. Um beijo no coração. Até o próximo domingo, se Jesus permitir. Obrigada pela companhia, uma boa noite, um bom final de domingo.